Bom dia, gente. Estamos já prontos para começar o seminário online especialista na Amazônia do Equador. Meu nome é Rodrigo Salas, eu vou ser hoje o palestrante para apresentar a Amazônia. Indicações gerais é que a duração aproximada é de 45 minutos da apresentação. Nós temos aproximadamente mais de 60 slides, mas vamos fazer rapidamente. Quero recordar que também ao final da apresentação vamos fazer 5 perguntas sobre o seminário, sobre o que vamos a ver, para assim vocês podem ter um certificado de especialista na Amazônia do Equador. Vamos começar agora. Então, por que vender a Amazônia? Nós temos 4 razões principais que consideramos que são muito importantes. Primeiramente, nós temos sítios naturais e parques nacionais reconhecidos pela Unesco. E também um excelente destino para umas férias em família. Se vocês querem viajar com a família, com os meninos, é um destino que é muito bom, muito legal, especialmente para as crianças, para conhecer um pouquinho mais da natureza, da cultura diferente daquele que eles são habituados a ver todos os dias. É um destino que promove a conservação e apoia as comunidades locais através da aplicação de boas práticas de turismo sustentável. Isso quer dizer que quando faz uma viagem na região amazônica, as pessoas estão também colaborando com a conservação das comunidades locais e também da natureza. Uma outra razão é nós temos uma fácil conexão com as principais cidades, parques nacionais e fazendas na região dos Andes. Isso é muito importante porque a Amazônia fica em 9 países da América do Sul, mas no caso do Equador, nós temos a Amazônia junto aos Andes, na região andina. Uma breve história da Amazônia do Equador, das culturas pré-colombianas. Alguns povos da Amazônia já mantiveram comércio e intercâmbio com culturas andinas costeiras. Alguns anos depois, no período Inca, as relações comerciais foram também mantidas entre os Incas e alguns grupos da Amazônia. Depois, na época colonial, no ano 1541, a expedição liderada por Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana vão em busca de Eldorado. Esta expedição se divide e chega somente a Orellana e descobre o rio Amazonas. Ainda o descobrimento do rio Amazonas foi um acidente na expedição destes conquistadores que estavam em busca do país de Eldorado. Nessa época, Fray Gaspar de Carvajal escreveu suas memórias em 1542, mas que foram publicadas em 1855. Aqui, ele descreve as míticas mulheres guerreiras que ele chamou as Amazonas, depois das mulheres da obra de Homero, a Ilíada. Esta obra maestra que descreve umas mulheres guerreiras. É por isso que esta região amazônica tem esse nome. É muito importante dizer que nem os incas, nem os espanhóis e tampouco os colonos chegaram a conquistar os grupos amazônicos. E é assim que eles mantiveram suas línguas e tradições até hoje. Aqui a gente pode falar de uma diferença entre os povos que ficam nos Andes, que foram conquistados primeiramente pelos incas, por isso que na região andina do Equador todos os povos indígenas falam quichua, mas que isso não passou na região amazônica. É por isso que eles conservam suas línguas. Por exemplo, os povos guaranis, eles falam guau. Os povos achuares têm também sua própria língua, assim também como os cofanes, concionas, secoias e todos os povos que moram na região amazônica. Essa é a história. Agora a gente vai ver os top 5 da Amazônia. O primeiro, a megadiversidade. A gente já sabe que a diversidade da região amazônica é muito grande. A gente pode dizer que uma em cada 10 espécies conhecidas no mundo é encontrada
Costa Região. Também, para ver a Amazônia, vocês não precisam estar no Brasil. A gente sabe que a região amazônica mais grande fica no Brasil, mas em Equador fica a floresta amazônica mais acessível na América do Sul. Então, se vocês fazem uma viagem de São Paulo até Manaus, até Belém do Pará, até a região amazônica, é um voo de umas quantas horas. Mas, em Equador, a Amazônia fica mais perto. A gente vai ver na conectividade aérea quanto tempo precisa para fazer uma viagem na Amazônia. E também há muitas variedades de atividades de terra e água, como ela que a gente pode mirar, olhar na fotografia. É um destino também mega cultural, mais de 13 diferentes comunidades indígenas com suas próprias línguas, conjuntos de crenças e tradições habitam ou moram nesta região. E também, como a Amazônia é muito acessível, os preços são de verdade competitivos. Informações gerais da Amazônia do Equador. A gente já disse, a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, a vasta floresta amazônica, se espalha em 9 países sul-americanos. Entre eles, naturalmente, Brasil, como a maior parte. Mas o Equador oferece o acesso mais fácil. A região amazônica do Equador abrange uma área de 120.000 quilômetros quadrados, ou seja, aproximadamente 40% da área total do país. Quase a metade do país é a região amazônica no Equador. É uma região muito diversificada em termos de seus habitantes, antigos povos indígenas, sua rica flora e fauna, paisagens e diversidade de atividades a realizar são parte de seus atrativos principais. E como já disse, há uma fácil conexão com outros importantes destinos dentro do Equador, como Quito, a cidade capital. A gente já fez um webinar de esta cidade, e também uma conexão muito fácil com a Avenida dos Vulcões dos Andes. Localização da Amazônia do Equador. Agora vocês podem olhar o Equador tudo, mas agora vocês podem já olhar a região amazônica. 40% do país do Equador é esta região. Esta região exuberante é localizada a leste da Cordilheira dos Andes. Isso também é muito importante, porque a Amazônia, no Brasil, na Guiana, também a região amazônica de Colômbia, não são muito perto das montanhas. É por isso que a região amazônica do Equador é um pouquinho diferente, porque as condições são também um pouquinho diferentes. É uma das regiões com maior biodiversidade do planeta Terra. Como já disse, nós temos uma Amazônia que é a Amazônia também que fica perto dos Andes. E por isso que nós temos diferentes zonas de vida na Amazônia, que vem da bosque úmido montano a bosque seco montano baixo. Então, não é somente uma floresta de um tipo, mas que tem diferentes características dependendo onde você visita. Com informações essenciais, acredita-se que a região amazônica abrange o conjunto mais diverso de espécies do planeta. Entre eles, a gente temos os macacos que moram na região amazônica. Na fotografia, vocês podem olhar uma espécie de macacos que se chama localmente mono-chorongo. Então, mono é macaco, chorongo é o nome local. É muito interessante que a floresta amazônica é tão densa que se começa a chover, levaria 10 minutos até que seus passageiros se molhar. Então, quando você faz uma caminhada na Amazônia, não se sente da verdade que chove. E também muito interessante que muitos medicamentos modernos são derivados de plantas que estão na floresta. Na Amazônia do Equador, existem ainda povos não contatados que vivem em isolamento voluntário. Os povos são parte da cultura Guarani, neste caso se chama Taromenane e Tagaeri. E também na selva, os rios substituem as rodovias.
canoas e caiaques, o principal, o único meio de transporte nesta região mega diversa. Então, a rodovia é isso que a gente pode olhar na fotografia. Essa rodovia que as pessoas utilizam para se mover de um lado ao outro. A faixa de altura, mas tem uma altitude média de 450 metros acima do nível do mar. O início da Amazônia também até 1.500, 2.000 até 2.500 metros, mas a região mais baixa, pelo menos fica a 200, 150 metros. Então, a média, a gente pode dizer que é 450 metros. Em quanto ao clima, a temperatura média é de 26 graus centígrados. É muito úmido também. Vocês seguramente conhecem um pouquinho a embelezar a Amazônia no Brasil. Reconhecimentos. O Parque Nacional Sangay foi declarado como Patrimônio Natural da Humanidade. Isto é a mesma nível de classificação que as Ilhas Galápagos. Assim, a gente pode saber a importância natural deste parque. E também os parques nacionais de Jasuni, de Sumaco, Napo Galeras, também foram declarados como reservas da biosfera. Equador é também o melhor destino verde do mundo, dos World Travel Awards, o destino líder verde da América do Sul também, não somente para a Amazônia, mas também a combinação que nós temos aqui da Amazônia, dos Andes, do Pacífico, das costas pacíficas e também das Ilhas Galápagos. Rainforest Alliance também dona um reconhecimento de Sustainable Standards a Capawi, lote ecológico que a gente vai olhar mais adiante. O TripAdvisor tem também certificados de excelência, o Napo Wildlife Center, Sunny Lodge, entre outros lodges muito importantes da região amazônica. Também a Anaconda Amazon Cruise fora também mencionada entre os 10 dos melhores cruzeiros fluviais por 2014. Como chegar na Amazônia do Equador? A gente deve saber que, primeiramente, vocês devem pegar um voo internacional para o Equador, a Quito, somente, a capital do país. Uma vez que vocês já são a Quito, as ligações aéreas são muito curtas. Dos Andes até a Amazônia em apenas 35 minutos. Temos aqui o cartão do Equador também. A gente pode observar Quito, as ligações que nós temos com os diferentes aeroportos da Amazônia, norte, centro ou sul. A gente pode olhar também o tempo do voo de Quito Lagoa, somente 35 minutos. Orellana, 35 minutos. Tena, Xela, não mais de 30 minutos. Macas, 35 minutos. E Loja, que é uma cidade que fica nos Andes, que fica muito perto da Amazônia do Sul, 60 minutos. Todos os voos se podem fazer com a linha aérea do Equador, que se chama TAM. Então, vocês podem olhar lá a diferença do tempo que precisa para viajar, para fazer uma viagem da capital do Equador, de Quito, para chegar à Amazônia, do tempo que vocês precisam para fazer uma viagem do Rio de São Paulo a uma das regiões amazônicas no Brasil. Enquanto a conectividade terrestre, a infraestrutura e a rede rodoviária da Amazônia permite fazer uma viagem segura enquanto se aprecia a paisagem. Nos últimos 10 anos, a investição, o investimento no melhoramento das vias, das rodovias, pontes, todo o circuito amazônico, não somente na Amazônia, mas todo o país todo, é muito importante. Conectividade terrestre. Nós temos a via principal, que é a Avenida Pan-Americana, e dali se pode fazer uma viagem mais diferentes locações da Amazônia. Mas nós vemos o tempo que você precisa para fazer uma viagem em auto, partindo de Quito, para chegar a Lagoa, você precisa de 5, 6 horas, Quito Coca, 5, 6 horas, Quito Tena, 3, 4 horas. Ainda vocês podem olhar que vocês não precisam de um tempo muito grande para
fazer uma viagem 2 anos da Amazônia. E também de fazer uma viagem terrestre muito legal, porque vocês vão atravessar os Andes primeiramente e depois vão começar o descenso até chegar à floresta amazônica. Assim, vocês podem desfrutar de muitas paisagens completamente diferentes, da frio até a Amazônia, que é cálida. Há muitas opções para visitar a Amazônia do Equador, como remar uma canoa, andar em trilhas, através de excursões guiadas na selva. Também se pode apreciar a flora, a fauna, e também o nível cultural, se pode conhecer as pessoas, as comunidades locais diferentes. Isso depende da região amazônica que vocês visitam, e aqueles mantêm suas tradições, costumes, crenças ancestrais. Todas essas, entre outras aventuras excepcionais que se podem fazer na região amazônica. Especialmente o nível de cascadas e caídas de água, eu tenho que falar, porque como nós temos os Andes, a Cordilheira dos Andes, a neve vai viajar através de diferentes rios até chegar à Amazônia. Por isso que há muitas caídas de água, cachoeiras, tudo isso. Na Amazônia se pode encontrar diversidade, e aventura. É o lugar ideal para desfrutar da combinação perfeita da natureza e cultura, como vocês podem olhar na fotografia daí. Muitas pessoas dizem, eu gosto muito da Amazônia, mas eu preciso de um certo conforto para passar bem. Então, os lotes ecológicos de selva oferecem possibilidade de desfrutar da floresta tropical, mas em total conforto. E isso também é uma boa diferença, isso também é uma coisa que vai fazer a aventura de vocês, de vós passageiros, mais confortável, mais amigável. Para compreender um pouquinho melhor a Amazônia do Equador, a gente faz uma divisão de Amazônia Norte, Amazônia Centro e a Amazônia Sul. A Amazônia do Sul do Equador, do Centro e do Norte. Vamos começar com os lotes que ficam na região Amazônia do Norte do Equador. Nós temos três exemplos. O primeiro é Cuyabeno Lodge, que fica muito perto do sistema de lagos da Reserva de Vida Selvagem Cuyabeno. É um sistema de lagos, um sistema lacustre, que não se encontra em outras partes da Amazônia do Equador. É um lugar único. Um alojamento em habitações em torres a 15 metros de altura, você pode fazer no Tapir Lodge. Então, da torre, você pode fazer também observação de aves e desfrutar também de uma vista muito interessante de esta região. Shona Lodge, um lugar também na região, perto do Cuyabeno, que é uma região onde se pode encontrar os botes cor-de-rosa, são os botes muito particulares, os sucuris também, os jacarés pretos, tartarugas e outras espécies que vivem na área circundante deste lote e dos outros lotes que já vimos. Então, vamos a ver os lotes que ficam na Amazônia Centro, como esta região é mais perto da capital Quito, tem mais conexões aéreas, e também para fazer a viagem com auto, vamos encontrar que há uma oferta mais grande de lotes, como é Napo Wildlife Center, que é considerado um dos mais luxuosos lotes ecológicos na região amazônica do Equador, onde vocês não vão desfrutar somente da natureza, mas também da cultura da região. Sacha Lodge, esse é o Canopy Walk, de 275 metros de extensão sobre o dossel da floresta, fica a 30 metros de altura. Daí, vocês podem fazer muitas atividades diversas, como a observação de aves, especialmente para os amantes da observação de aves. Se vocês vão a fazer esta atividade, a madrugada, fazer cedo de manhã, às 5 horas, 5 horas 30, vocês podem
olhar uma quantidade impressionante, grandíssima de diferentes tipos de aves. E a selva Amazon Ecological Spa, um alojamento na selva amazônica que já tem 25 anos de experiência. Eles fizeram já uma renovação do sítio, então é um outro dos lugares também muito recomendados. San Eloy, um sítio que é possuído e operado 100% pela comunidade quichua de San Isla. Isso pertence a uma comunidade quichua, então um tipo de comunidades diferentes àquelas que já vimos anteriormente. Jasoni Quichua Ecológico, localizado também fica perto do Napo Wildlife Center, mas com um nível de preço diferente, e também localizado dentro do Parque Nacional Jasuni, nas margens do Rio Napo, que é um dos rios mais importantes e que é um afluente do Rio Amazonas. Anaconda Amazon River Cruise é o único barco de luxo na selva amazônica equatoriana. Vocês, pela fotografia, já podem imaginar a beleza desta embarcação e os circuitos que se podem fazer navegando sobre o Rio Napo. Manatee Amazon Explorer, o irmão do Anaconda, um barco que já tem um pouquinho mais de anos, mas que também é uma opção ideal para explorar remotas áreas da floresta tropical, também navegando pelo Rio Napo. Casais Suíça é um resort que fica perto da cidade de Tené-Missagoye, junto ao Rio Napo. Se pode chegar a Artolodge depois de uma viagem de 4 horas, mais ou menos, de carro. Uma loja que fica muito perto, na região de Tena e de Missagoye. O Esquila Amazon Ecology, localizado no Vale Sagrado de Cotundo, dentro da reserva de biosfera Sumaco, onde acaba a Cordilheira dos Andes e começa a Amazônia. E também nesta região vocês podem também encontrar o Cotococha Lodge, com 22 bangalôs localizados na zona superior de Napo, e também nas margens do majestoso rio. E agora a gente vai ver a Amazônia do Sul. Nós temos também outros lodges muito interessantes, como esse que se chama Capago Ecologic, que é um dos lodges mais remotos, ecologicamente responsáveis e culturalmente sensíveis na região amazônica. Para chegar a Capago, se deve pegar um voo em Quito, na região de Dipuyo, no aeroporto de Shell. Ali, se deve pegar um outro voo para chegar até Capago. Ainda este lote, de verdade, é localizado num lugar muito remoto. Assim, vocês podem, de verdade, desfrutar de uma Amazônia, de uma floresta primária. E também, no sul, Casa Simpson, localizada entre os sopés dos Andes, a floresta amazônica, fica a 2.500 metros de altura, dentro da reserva Tapichalaka, parte da Fundação Rocotocó. Este lodge fica mais alto, um dos lodges mais altos perto da Amazônia que a gente tem aqui, e que fica junto ao Parque Nacional Podocarpus, um parque com muita diversidade. Este sítio é um paraíso para os entusiastas da observação de aves, porque como fica perto dos Andes, vocês podem olhar espécies de aves que moram na parte andina, mas também os aves que moram na parte da floresta amazônica. Então, a diversidade de aves é muito grande. No Parque Nacional Podocarpus e também nas outras áreas da Amazônia, existem opções de acampamento para os mais aventureiros e também para as pessoas que são amantes da natureza e das atividades ao ar livre. Atividades. Você pode fazer muitos tipos de atividades, como amanhecer como observação de aves, ou remar porque dos rios da Amazônia, também procurar pela vida selvagem uma caminhada noturna, porque uma parte grande da vida selvagem da Amazônia tem uma atividade mais noturna. E também se pode dizer que uma viagem para esse lugar vai nos lembrar quão valiosa, insubstituível a floresta
amazônica. Neste caso, não somente a floresta amazônica do Equador, mas a floresta amazônica toda. Projetos de pesquisa. A educação e a pesquisa científica é a base para a conservação. É por isso que as estações de pesquisa do Yasuní, da Universidade Católica do Equador, e também a estação Tiputini, da Universidade de São Francisco de Quito, são muito importantes para nós. Mas também, se vocês têm conexão com universidades que fazem viagem de estudos, fazem de pesquisa, então é uma muito boa opção para fazer viagem de investigação, de pesquisa científica e outros. Na parte turística, a Caminhada da Selva, nós temos maravilhosas excursões percorrendo trilhas pela floresta, mas sempre acompanhados por guias locais, porque senão a gente vai se perder, muito fácil. Na floresta amazônica não é difícil se perder. Observação de fauna. Aqui temos um outro macaco. Este macaco é um macaco varizo. É a Amazônia habitada por espécies únicas de fauna. Não somente diversidade de macacos, mas também de outros animais, como este jacaré. Aqui se pode testemunhar uma incrível variedade de vida selvagem. E também outras espécies de fauna, como as borboletas. Cerca de 4.500 espécies de borboletas moram na Amazônia do Equador, entre elas a bela morfo azul, que tem o tamanho aproximadamente da mão de uma pessoa adulta. Na observação de flora, o sobrenome do Equador poderia ser o país das orquídeas. Por quê? Porque o Equador possui mais de 4.500 espécies de orquídeas, a maioria na floresta tropical amazônica. Há muitos países que têm também uma diversidade de orquídeas grande, como o Equador, mas a relação de tamanho do país enquanto a número de orquídeas é muito diferente. Temos que recordar que o Equador é o segundo país mais pequeno da América do Sul. Somente o Uruguai é mais pequeno que o Equador. Então, se vocês comparam o Equador com outros países, como Colômbia, como Peru, Bolívia, eles são, em média, 4, 5 vezes mais grandes. Então, se vocês comparam o Equador com o Brasil, o Equador é um dos estados do Brasil. Mas, neste pequeno país nós temos uma diversidade muito grande, especialmente de orquídeas. Observação de aves, definitivamente um paraíso para os amantes de aves, com mais de 600 espécies. Na fotografia, vocês podem olhar uma espécie muito interessante que se chama hoatzin, uma ave considerada pré-histórica. E também das diferentes espécies de beija-flores, há muitas espécies de beija-flores que se podem olhar na Amazônia, há uma grande variedade de papagaios e tucanos. Observação de estrelas, céu limpo, porque a Amazônia representa, como já disse, 40% do tamanho do país. Mas a região com menor população, ainda os céus são limpos, cheios de estrelas brilhantes, sem contaminação da luz, é apenas fora do seu quarto, onde vocês podem olhar muitas estrelas. Nas culturas amazônicas, existem culturas indígenas locais, suas tradições ancestrais, que não têm cambiado neste tempo, porque eles não tiveram uma influência muito grande dos incas, tampouco dos espanhóis. Seguramente porque a floresta amazônica ficava muito longe, não ficava perto. Também por o clima, que isso é um pouquinho mais agreste, muito cálido, úmido, os espanhóis não construíram muitas cidades coloniais neste tempo. E nas culturas amazônicas, nós temos pessoas amigáveis, dispostas sempre a mostrar aos visitantes suas formas diferentes de vida e tradições. É por isso que dizemos também que a Amazônia é um destino familiar muito interessante, porque especialmente os meninos vão ter a oportunidade de aprender de outras culturas, de outras pessoas, de outras formas de vida que não são muito
familiares para eles que são habituados a morar na cidade, na grande cidade. Na Amazônia, nós temos também o xamanismo, a medicina tradicional. Plantas medicinais têm sido sua farmácia natural por séculos. Os rituais de purificação e limpeza são feitos por xamãs que são considerados como os líderes espirituais da selva. Normalmente são pessoas já adultas que aprenderam os rituais de seus pais, de seus grandpais, e passaram de geração a geração. Entre outras atividades, o rafting no caiaque, os rios formados nos picos frios cobertos de neve, descendem até a cálida região amazônica, onde você pode praticar rafting e caiaque nas várias corredeiras que existem na região amazônica. É também muito interessante saber que o caiaque ou o rafting se pode fazer sem uma utilização de roupa especial, como trajes de neopreno, por exemplo. Por quê? Porque a região é muito cálida. Se vocês fazem ou praticam o rafting no hemisfério sul ou no hemisfério norte, vocês vão precisar de roupa muito quente, porque a água é muito fria. Mas aqui na Amazônia do Equador já é muito cálido, então é mais fácil de praticar esses esportes. A exploração, a canoagem no rio da Amazônia, perdão, esses passeios de canoa sobre o rio da Amazônia para observar a vida selvagem. Assim, você não vai passar nenhum ruído e os animais vão ficar no mesmo sítio, é mais fácil para olhar, para observar. Ainda temos a gastronomia na Amazônia, a mandioca, seguramente vocês conhecem também, é um tubérculo que na Amazônia do Equador é comumente usado para preparar a xixa. Xixa é uma bebida tradicional local feita principalmente por mulheres indígenas. Ou chamamos a cerveja local da Amazônia, a xixa. Temos também a infusão de guayusa, preparada com a folha guayusa, ela fornece energia e ajuda a manter a concentração. Então, as pessoas que gostam muito de beber café, a infusão de guayusa é muito bom. Também na gastronomia temos uma especialidade que se chama maíto, um peixe de rio envolvido nas folhas de banana e que é servido com mandioca, banana verde e chicha como acompanhamento. Uma das tradições gastronômicas mais grandes da região amazônica do Equador. Enquanto artesanato e arte da Amazônia, a gente trabalha com cerâmica, com espécies de plantas, fibras vegetais, sementes e outros materiais de madeira. Todos eles são usados para criar uma variedade de colhares, anéis, as xícaras, que são mosaicos tradicionais para transporte de coisas que a gente utiliza muito na região amazônica, e outros objetos úteis. A madeira de balsa é um tipo de madeira leve, fácil de manipular e que é usada especialmente na província de Pastaza. Então, se os passageiros compram artesania ou artesanato feito com madeira de balsa, eles não têm nenhum problema, porque é uma madeira leve, não é pesada. É tal uma espécie de semente de palma conhecida como marfim vegetal, devido à sua semelhança com o marfim. O artesanato também muito trabalhado com sementes de palma. E para obter mais informações de serviços da Amazônia, vocês podem sempre visitar aqui os serviços na página web que vocês fizeram a inscrição para este webinar e que na fotografia ainda. Porque nós temos apresentado somente uma parte dos lotes que vocês podem encontrar na Amazônia, na região amazônica equatoriana. Mas se vocês querem saber sobre outros sítios, ou ter mais informações dos lotes, dos tour operadores, de outros serviços que vocês podem precisar na Amazônia, vocês podem fazer sempre uma visita a este sítio. Como dicas úteis durante as excursões da selva,
uma pequena mochila é a maneira mais eficiente para transportar seu equipamento. Não é muito recomendado de fazer as caminhadas na selva amazônica, na floresta amazônica com uma mochila muito grande, porque como é muito densa, vocês podem ter problemas. Então, uma mochila pequena é a maneira mais eficiente. E também são elementos importantes a considerar para umas férias da aventura na Amazônia os seguintes: uma garrafa de água, tabletas de purificação, protetor solar. Devem recordar que a Amazônia do Equador fica na região da linha equatorial, então o sol é muito forte. O repelente, chapéu de primeiros socorros, uma faca, lanterna de cabeça, mosquiteiro. Também muito importante o poncho de água, é a floresta tropical, então chove muito. Shorts, calças, é também importante para evitar picadas a caminhar das calças. Vocês vão olhar que os guias locais, eles sempre portam um short, mas porque eles já são habituados à região amazônica, mas para os estrangeiros que chegam à Amazônia, os mosquitos vão sempre procurar por eles. Uma jaqueta leve também, lanterna, pilhas, tampões para os ouvidos, especialmente porque as pessoas não são habituadas aos ruídos da Amazônia. Nós somos mais habituados aos ruídos da cidade. Óculos, câmara resistente à água, também é muito importante. E sacos de plástico seláveis, úteis para manter seus pertences secos. Entre outros produtos adicionais, nós temos binóculos para observação de aves e também botas de borracha. Normalmente ou geralmente são fornecidas pelo Lodges. E também, para fazer uma visita à região amazônica, você precisa pelo menos de 2 noites para tirar partido sua visita na floresta, porque geralmente o último dia vai ser mais da viagem de saída. Vamos a repetir os top 5 da Amazônia, depois que já temos visto tudo que a Amazônia tem para oferecer. Então, a megadiversidade é muito importante. Também para ver a Amazônia, como já disse, vocês não precisam estar no Brasil, especialmente porque o Equador fica a floresta amazônica mais acessível da América do Sul. E também porque depois que vocês fizeram já a visita da região amazônica, vocês podem fazer uma combinação com outras regiões do Equador. A variedade de atividades de terra-água, muita cultura para conhecer e também preços competitivos. Como já falei, são outros mundos do Equador. Então, se vocês fazem uma visita à região amazônica, vocês podem fazer sempre uma combinação com a região andina, com as Ilhas Galápagos, um cruzeiro pelas ilhas, ou também visitar a costa pacífica. Então, vocês podem fazer, por exemplo, atividades de rafting, caiaque na Amazônia, e depois de 2, 3 dias, vocês podem fazer o surf na região pacífica. Assim, vocês podem ter uma oferta mais interessante para seus passageiros. Então vamos a terminar o webinar, mas esperamos por você no nosso próximo webinar, especialistas em turismo de aventura, onde vamos falar um pouquinho mais sobre as atividades diferentes de aventura que nós temos no Equador. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para saber se vocês acham que o webinar forneceu as informações necessárias para aumentar os conhecimentos que vocês já têm sobre a Amazônia do Equador. Então, vocês já têm, neste momento, a pergunta na fotografia, na pantalla, e vocês podem responder. Como somente uma pergunta, vocês não têm que 1 minuto para dar a resposta, e depois vamos a passar as perguntas ou comentários que a gente pode ter. Então, neste webinar, nós temos aproximadamente mais de 50 pessoas que nos ouvem. Somos contentes de saber que muitas pessoas têm o interesse para aprender mais da Amazônia do Equador.
Então, vamos a fechar a pergunta. Muito obrigado às pessoas que já contestaram. E agora vamos a passar as perguntas ou comentários que a gente pode ter. Vocês podem escrever as perguntas. Muito bom, boa tarde. Poderia enviar a apresentação no fim do treinamento, por favor? Sim, a apresentação vai estar na página web. Vocês podem descargar sempre. E não somente a apresentação, mas também este webinar que a gente fez vai estar também disponível para vocês. A Amazônia se pode visitar todo o ano todo. Por quê? Porque o Equador fica na região, o Equador não fica no norte, tampouco no sul do mundo. Nós estamos em plena linha equatorial, nós estamos na metade do mundo. Então, nós não temos uma diferença de estações como as regiões do norte ou as regiões do sul do mundo. Então, você pode visitar tudo o ano todo. O valor de cruzeiro fluvial em média, não temos a informação de preços, mas se vocês nos escrevam, ou vocês podem também encontrar informações de contatos dos operadores do cruzeiro fluvial, eles podem fornecer esta informação sem nenhum problema. Muito obrigado. Depois, quando vamos terminar esta apresentação, vocês vão ter 5 perguntas dos temas que já vimos. E depois que vocês contestam as perguntas, vocês vão receber um certificado do curso de treinamento para ser especialistas na Amazônia do Equador. Então, vocês vão receber um certificado, mas depois que vocês responderam as perguntas. Bem, eu acho que já temos todas as perguntas. Se vocês têm outras perguntas, vocês podem sempre nos escrever. Na página web, vocês vão encontrar todas as informações de contato. Esperamos por vocês, como já disse, no nosso próximo webinar, Especialistas em Turismo de Aventura. E o material deste webinar, esta apresentação, vai estar já disponível ao dia de manhã na página web, se vocês querem disponer deste material. Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos por você no nosso próximo webinar. E um bom dia para todos. Obrigado.